De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ela que é referência na área da aula, e eu brinco e é impressionante. Ela sustenta tudo. Cada vez que ela vem ao Você Bonita, ela tá num estilo. E ela fica linda em todos os estilos. Ju Ragosa, bem-vinda! Obrigada! Hoje com o cabelo solto, né? Com o decote, com a tatu à mostra. Podem reparar, a última vez você veio com o cabelo todo preso, com aquela risca no meio, pra trás. A outra vez, não sei... Parabéns. Ah, obrigada. Muito legal essa ousadia, combina com você, viu? E a maquiagem, se vocês olharem o olho que ela preparou, que vai nos ensinar o passo a passo. Pois então, é. para esse mês de dezembro, para as festas, ainda que festas a gente sabe que com um outro clima, mas que é um mês festivo, né? Verdade. Isso a gente não pode também esquecer. E é claro que uma bela maquiagem dá um bom humor, nossa. É, e a gente tem que postar o look, né? Postar a maquiagem, não pode deixar passar em branco. Não, e se olhar no espelho mesmo, Sim. com a maquiagem, é bonito, né, gente? Gostoso, fica bonito. Verdade. Vamos lá, tem muito truque esse olhinho aí? Menina, esse olho tem muitos truques. Você não sabe. Adoramos. O diretor adora quando você conta que tem truque. Olha só, né? Parece até outra pessoa, né, gente? Olha como o olho levanta um delineador, faz toda a diferença, né? Impressionante, tá? Pois é. Tá muito linda. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é... se você não tiver um primer de olho, o que é o primer? É aquela colinha, né, que a gente aplica aqui e gruda todas as sombras. Tá bom. Se você não tiver, você pode usar o restinho do seu corretivo ou da sua base, né? Então o meu, eu já coloquei um pouquinho aqui do restinho do meu corretivo, então eu posso pegar a esponjinha, às vezes fica um restinho, né? Tá. Então aí a gente só reaplica aqui, né, para tirar aquele olhar, aquele aspecto de pálpebra cansada que fica escura. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a marcar esse côncavo aqui. O que é o côncavo? É a dobrinha que a gente tem no olho. Então, eu trouxe uma paleta bem diferente, né, para mostrar, porque esses tons rosés, eles estão bombando agora nas festas. Então, se for arriscar, tom rosé. Tom rosé é tudo, fica ótimo em todos os tipos de pele. Pele mais clarinha, pele negra, todas as peles, pele oriental. Então, assim, vai dar certo. Aí, a primeira coisa que você precisa ter é um pincel, assim, ó, é um pincel gordinho. Tá vendo? Esse pincel gordinho, ele é próprio para esfumar essa dobrinha aqui, que é o côncavo. Então, é esse pincel que vai deixar tudo mais natural, tudo mais leve. Tá bom. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra coral, que ela é um coral meio salmão. E aí, eu vou começar a aplicar aqui, ó, nessa dobrinha. Eu vou fazer um movimento de vai e vem. E assim, o truque aqui, para não ficar marcado ou manchado, é deixar a mão bem levinha, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí você viu que precisa de mais? Reaplica um pouquinho mais, ó. Vai Essa é mate. Eu ia te perguntar mate. a respeito disso. Quando a gente fala de marcar côncavo, é sempre com sombra mate. Sempre com sombra mate, nada de brilho. Porque não mancha tanto quanto a sombra com brilho, né? Tá. Pode fazer com brilho, mas tem que ter um cuidado redobrado. Então, ó, vou aplicando aqui. Beleza, depois que você falou assim, aqui tá ok, já gostei desse resultado. Você pode intensificar quanto você quiser, tá? Aí vai pelo gosto da pessoa. Aí a próxima coisa é passar aqui a sombra com brilho. Eu peguei um tom que tá bombando, que é esse tom aqui meio coralzinho, um dourado meio cobre. E aí esse tom eu vou aplicar em toda a pálpebra, ó, tá vendo? Então, na hora que você aplica, você fala, ai meu Deus do céu, vai ficar muito. Não fica. Mas não fica, porque depois a gente vai esfumar e vão ter outros passos. Então, a gente vai criar uma base com brilho, porque festa de final de ano pede brilho, né? Então, eu vou depositando e o truque aqui para depositar é empurrar, ó. Você empurra para dentro aqui, ó, da pálpebra. Não é assim, ó. O pessoal gosta de esfregar. Não é esfregar, porque senão vai cair tudo aqui embaixo. É depositar pigmento. É depositar o pigmento, ó. Empurra até você conseguir chegar na cor que você viu aqui na paleta, né? Se você quiser igual da paleta. Então, depositei bem aqui. Volto com o pincel gordinho, sem nada, só com aquele restinho do salmão. E faço esse movimento de vai e vem de novo, ó. Porque aqui eu tiro a marcação da sombra que eu depositei. Ok.
Agora, vamos fazer a parte de baixo. Tá. Na parte de baixo, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pincel, né, pequenininho. Esse pincel aqui, ó. Nossa, mas é linda mesmo essa sombra, hein? É linda, né? Nossa, que sombra. Ó, ele é do tamanho do meu dedinho, assim, bem pequenininho, e ele é macio, tá vendo? Não pode ser muito duro o pincel. Tá. Porque senão cai toda a sombra. Então, eu vou pegar esse tom vinho, ó. Tá vendo? Eu pego ele aqui, na verdade, na minha paleta, ele é um pouquinho menos quente, né? Mas aí, ele é um vinho, ele fica bem bonito, ele é meio avermelhado. Então, eu aplico ele, ó, aqui embaixo, ó, na raiz dos cílios. Se cair, não tem problema, não fica desesperada, querendo tirar, porque aí a mulherada, caiu alguma coisa, a mulherada já pega o lencinho, já passa em tudo. Depois te finaliza com... Você ensina depois como... a gente vai ver o truque de limpar. Tá bom. Né? Aí, ó, ao mesmo tempo que eu passo embaixo, termino, venho aqui no cantinho, ó, e coloco rente a raiz dos cílios. A gente vai fazer um delineador aqui, mas é importante a gente já deixar ele mais escuro, e aí aos poucos você vai subindo até essa dobrinha do côncavo, só na parte de fora, tá vendo? Tá. Só nesse canto. Pincel sequinho, então tem que ser uma sombra... mate. E que seja assim, né, que tenha bastante pigmento mesmo, num tom que apareça, porque às vezes você deposita, e com o pincel sequinho ela não coloca, né, o pigmento não vem. Exatamente. Mas aí, agora a gente tem no mercado várias marcas nacionais que são super boas e pigmentadas. E aí, ó, a gente consegue esfumar, ó, o côncavo de novo, sem nada, só aquele restinho, ó. A gente esfuma o côncavo e aí, ó, ele ficou mais escurinho só aqui na parte de fora. Se você quiser, você pode reaplicar um pouquinho mais, só aqui para fazer essa transição, tá vendo? Ó, e aí você volta com o pincel e aqui entre a sombra com brilho e essa mais escura, você só dá assim umas batidinhas com a mão muito leve que ele já esfuma. Tá. Agora, vamos para a parte que todo mundo morre de medo. Então segura. Tá bom. Que essa você vai me contar daqui a pouquinho. Lembrando que o nosso objetivo de ensinar a make agora para as festas, para o final do ano, a gente sabe que é um ano completamente diferente. Que é claro que a gente precisa ter muito cuidado, que as famílias tenham consciência disso, caso optem por estarem juntas, mas com todos os protocolos. E o nosso intuito é que saber uma linda maquiagem é para sempre, né? Que tudo isso, se Deus quiser, vai passar e que a gente vai poder colocar em prática sim, seja em casa ou seja daqui a pouco, né? Quando as coisas melhorarem, mas com todas as suas dicas, viu? Ju, que está arrasando porque vem o momento. Vem o momento. É o pânico da mulherada, Ju. E aí? Menina, olha, delineador, né, ou famoso olho gatinho, é o momento assim que a mulherada treme realmente, né, a mão treme, né? Então, ó, truque número 1. Oba, vamos lá. Faça o gatinho sentada com um espelho como esse daqui, de mesa, de apoio, né, que vai te ajudar. Escolha um delineador de caneta, ó, esse daqui, por exemplo, ele tem a pontinha bem fininha. Quanto mais fininha for a sua pontinha, né, mais fácil vai ser. Tá bom. Então, o truque é não fazer assim direto, porque não vai ficar igual um lado do outro. Tá bom. Então, a gente começa sempre olhando para frente. Se você for fazer, né, em casa, você pode encaixar assim, levantar um pouquinho o queixo, para você conseguir enxergar a sua pálpebra, né? Que tem gente que tem pálpebra gordinha e não dá para enxergar. Então, você vai sair desse meinho aqui, ó, da linha d'água, e você vai fazer um traço em direção ao final da sobrancelha. Ele pode não ficar tão perfeitinho, mas não tem problema, a gente vai acertar. Depois, na sequência, a gente faz o seguinte, a gente traz de fora para dentro, ó, tá vendo? Parece até um triângulo. E aí a gente preenche. Quando você tá olhando assim para um espelho na mesa, fica muito mais fácil. Mas com a canetinha, realmente, a diretora falou, é mais fácil do que com o pincel, né? Ó, aí aqui você puxa a pontinha de leve. Se ela não ficar perfeitinha,
também tem jeito para consertar. Tá bom. E aí, ó... Mantenha calma. Aí depois que você fez esse rabinho, que é o mais difícil, você vai deitar a caneta e vai, ó, puxando, tá vendo? Ó, tá. Sempre com a caneta deitada. Se a caneta estiver em pé, vai ser mais difícil. Ó, e aí você vai... Você vai meio que carimbando. Carimbando, exatamente, ó. Você vai carimbando, ó, tá vendo? Ó, e vai puxando de leve. Tá. Eu gosto de dar aquele efeito assim, bem pretão do delineador. Pra ele aparecer mesmo. Pra ele aparecer mesmo. Aí, eu recomendo sempre esses delineadores, assim, líquidos, mas que tem a pontinha bem fininha. Não é aquele que a ponta é dura. Ó, esse daqui, ele é um pincelzinho muito fininho. Então, facilita muito mais a vida. Aí você... então primeiro você faz o desenho com a caneta e depois tem mais delineador. Aí você deixa ele bem pretão. Olha a diferença que dá, tá vendo? Muita? Muita. Aí você vem aqui... Entendi. Por isso que então a caneta é mais fácil, mas ela não deixa com o resultado final. Ela não deixa tão preto, né? A tinta, ela fica um pouquinho acinzentada. Entendi. Aí, fiz aqui o meu gatinho, né? Agora, enquanto ele vai secando, vamos aplicar a máscara de cílios. Tá. Como eu vou colocar cílio postiço e vou ensinar todo mundo a colocar também, então eu vou aplicar assim, só pra pintar mesmo de preto os cílios, né? Então não precisa antes dos cílios. Não precisa, assim, gastar muito tempo, porque a gente vai usar um cílio postiço, então já vai dar o efeito. Aí... Olha, eu trouxe aqui, né, um que eu já colei e esse outro tem um jeito certo para tirar os cílios. Daí não também. É puxar assim, ó, o pessoal puxa assim, ele fica todo torto. Então, ó, você vai pegar o dedão e vai, ó, fazer esse movimento no centro dos cílios, ó, na parte de fora aqui, tá vendo? E depois para baixo. Depois você tira a parte de dentro e depois a parte de fora assim. Você vai descolando. Descolando, assim. Porque senão ele fica torto e aí ele fica feio na hora que você coloca. Ele é demais, né? Mas sabe tudo, é impressionante. Mas desde que eu conheço, quantas vezes que eu te conheço? Aí também 16 anos, né? Nisso, tem que saber. Você vem no Você Bonita... Pelo menos uns 8. É bastante tempo já, né? E eu te conheço de fora também, de vários eventos, de vários eventos. Ela sabe tudo, ela sempre arrasa. Botou Ju ali, o negócio acabou. Obrigada. É fantástico essa gente, fantástico. Aqui, gente, eu escolhi uma cola que tem o pincelzinho, ó. Porque aí você coloca bem pouquinho, você não precisa colocar muita cola, porque a gente pode reutilizar esses cílios depois. Tá bom. Tá? O importante é colocar bastante cola nos finais aqui, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Sempre o cílio, a partezinha menor é dentro do olho, tá? Então, eu gosto sempre de dar essa chacoalhadinha para ela secar um pouquinho. E aí, o truque pra gente colocar é pensar que a gente vai colocar esse cílio, a gente não pode colocar ele assim, a gente vai virar ele, tá vendo? Tá. Como se fosse uma alavanca a minha mão, ó. E aí eu encaixo ele bem rente à raiz, tá vendo? Perfeito. Você pode fazer com pinça também. Mas com a mão tem mais precisão, talvez? Tem gente que gosta com a pinça, tem gente que gosta de colocar com a mão. Então, você tem que testar e ver como funciona melhor para você. O importante é que os cílios estejam colados bem rente à raiz. Ô Ju, e se a gente precisar cortar os cílios pelo tamanho dos olhos, a gente corta sempre o final? Você corta a parte de dentro. Se é aquele cílio que tem o final mais longo, se você corta o final, você estraga, né, o efeito. Então você dá uma cortadinha na parte de dentro. Tá, no início. No início, no início, que aí ele fica longo e alonga mais o olhar. Perfeito, então não é o final, hein, Não é o final. Bom, vocês devem ter percebido que caiu um pouquinho de sombra aqui, ó, tá vendo? Então, isso é muito simples de resolver. Por isso que eu não apliquei o corretivo ainda. Então, eu já aplico o demaquilante, esses demaquilantes à base de água, pode ser água micelar, enfim, qualquer um desses, mas que não seja oleoso, porque senão vai borrar a maquiagem. Limpo, ó, tudo que caiu. Tudo, dá pra passar. Água micelar, então, não borra. Não borra. Não borra, não pode ser bifásico, aquele que tem óleo. Que é dos olhos, né? Isso. Beleza, agora vamos para o corretivo. Eu já separei o corretivo aqui. Eu uso 2 sempre, tá? Tá.
Primeiro, para neutralizar a olheira, eu uso do tom da olheira, um pouquinho mais escuro. E aí eu venho, espalho, porque aí eu vou tirar aquele roxinho. E na sequência, aplico esse daqui, ó, mais clarinho. E aí vai iluminar sem deixar a olheira acinzentada. O próximo passo vai ser colocar uma sombra líquida com brilho. Tá. Olha só. Coloco a sombra líquida com brilho aqui, que aí ela vai dar esse charme no final, ó. Dá até pra ser um gloss, não dá? Se for o gloss, vai borrar toda a sombra. Não pode? Não, pode, mas só para uma foto. Ah, entendi. Pra foto. Então tem a sua sombra. Tem. Pra foto, ó, tá vendo? O gloss, ele funciona, mas depois ele começa a craquelar. Ah, entendi. Entendeu? Craquela, entendi. Agora, essas Os sombras conselhos da louca da líquidas apresentadora. são maravilhosas, porque você pode brincar. E aí, no final, já coloca um gloss, né? Pode ser um batom, cor de boca, um gloss. Ficou lindo. Ó. Ó. E aí o iluminador. E aí você se joga no iluminador, no blush. Então, eu vou aplicar aqui um pó iluminador também que é mais rosado. E ele vai ficar aqui, ó, acompanhando esse esfumado do meu olho. Você pode também, com o próprio dedinho, ó, colocar um pouquinho do iluminador aqui por cima. Olha que olho, hein? Fica que lindo, né? Aí, depois do iluminador, né, que você pode pôr um pouquinho aqui no nariz, no queixo, você coloca o blush e aí tá tudo certo. E arrasou, linda e maravilhosa. Temos 1 minuto e 30 segundos para responder essa pergunta, olha lá. Oba! Quem escreveu pra gente? Obrigada, Sarinha, um beijo. Usar a cor dourada ou prateada junto com essas cores que você usou, pode? Pode. A única diferença é que você vai alternar, ó, até trouxe já para responder a sua pergunta, ó. Tá vendo uma sombra líquida? Essa daqui é mais prateada, ó. Deixa eu mostrar, tá vendo? Tá. Olha só o efeito da prateada. Eu trouxe uma dourada. A única coisa que você muda é a sombra do meio que eu coloquei por último, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Você põe por cima uma dessas. Por cima. Aí você só muda aquela basezinha que eu fiz aqui na pálpebra. Mas o côncavo pode ser com a mesma sombra salmão. Arrasou! Gente, a Ju é maquiadora, é influenciadora digital há muitos anos, conhece todo mundo dessa área e ela tem uma escola de maquiagem, @Juliana Racosa com Z e com K, tudo junto, ou lá no @beauty_for_share. Beauty, o número 4, _share, para encontrar a escola dela e aprender muito mais. Obrigada. Obrigada. Você arrasa, parabéns. Adoro tê-la aqui porque é uma verdadeira aula, é para sempre. Te vejo na próxima.